Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é o último dia de 2018. Hoje temos o último vídeo do canal em 2018. Eu preparei um material muito especial para vocês e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a origem dos super-heróis nos quadrinhos. Por quê? Porque muita gente pensa que os super-heróis chegaram nos quadrinhos diretamente pela revista do Superman e na verdade não é bem assim. A história dos super-heróis e das revistas em quadrinhos, elas são muito nebulosas, envolvem inclusive bandidos, tráficos e até pornografia. Porra! Então desculpe tirar o romantismo dessa história, mas se você quiser entender como isso aconteceu, assista o vídeo até o final que eu vou contar para vocês agora. Todo mundo sabe que o Superman surgiu das mãos do Jerry Siegel e do Joe Shuster na década de 1930, com muita influência de mitologia, fisiculturismo e do que era considerado cultura na época. Mas para falar como surgiu tudo isso, temos que voltar para a década de 30, onde tivemos alguns eventos importantes que foram o ponto de partida para chegarmos nos quadrinhos como conhecemos hoje. Um desses pontos era a Lei Seca, que nada mais era do que a proibição, fabricação, transporte e a comercialização de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. E aí que entra a figura de alguém chamado Harry Donenfeld, que é um imigrante romeno que ele era ligado aos gangsters da época e fazia parte do tráfico de bebidas. A família dele tinha uma gráfica chamada Martin Press. Lembrando que nessa época nós estamos falando da década de 20. Como esse Harry Donenfeld ele era muito influente e tinha boas relações no submundo do crime, ele conseguiu, e não me perguntem como, fazer com que a pequena gráfica da família passasse a imprimir capas de revistas como a Cosmopolitan, por exemplo. E não demorou muito para que o Harry começasse a pilantrar nessa história. E suspeita-se que ele passou a traficar bebidas juntamente com os papéis que ele comprava do Canadá para a própria gráfica. Então ele importava papéis do Canadá e trazia bebidas de lá junto nesses caminhões. Então suspeita-se que a empresa enriqueceu com esse tráfico de bebidas. Nada foi provado, mas a empresa passou a faturar muito. Era desproporcional ao serviço que eles prestavam. Então, em 1923, o Harry Donenfeld tirou os próprios irmãos da sociedade da empresa e ele mudou o nome da empresa para Donny Press. E aí o negócio começou a prosperar ainda mais porque ele criou uma revista própria e parte delas continha histórias de conotações sexuais, tinha foto de mulher pelada. Nude naquele tempo era assim, publicava numa revista, demorava uma semana para imprimir. Então o nude não surgiu agora, surgiu na década de 20, pessoal. Esse foi um dos fatores, mas teve outro fator importantíssimo também, que foi a Grande Depressão. Naquela época, os Estados Unidos entraram num período sombrio, eles mergulharam numa crise financeira absurda. Algumas revistas já imprimiam tirinhas nos jornais como quadrinhos, mas não era nada comparado a quadrinhos como a gente conhece. Naquela época, era apenas algumas tirinhas nos jornais que eram impressas. E pouca gente investiria grana para comprar uma revista inteira de quadrinhos. Ninguém tinha grana para isso devido a essa recessão, a essa crise financeira. Mesmo assim, algumas empresas compilavam essas reimpressões das tirinhas e já começavam a lançar os primeiros protótipos de quadrinhos, que eram na verdade uma compilação das tirinhas já publicadas nos jornais. O primeiro gibi mesmo surgiu por Malcolm Wheeler Nicholson. Ele foi um escritor americano que investiu e criou a primeira revista inteiramente em quadrinhos com conteúdo inédito. E ele passou a encomendar para sua própria revista histórias originais. Um dos fornecedores do material para essa revista era a dupla Siegel e Shuster, os criadores do Superman. E eles entregaram um dos personagens, era o espadachim Henry Duval, personagem que foi publicado na revista Fun Comics e More Fun Comics. Nessa época a empresa se chamava National Allied Publication, que futuramente viria a se tornar DC Comics.
essa revista publicava algumas aventuras do Doutor Oculto, muitos outros super-heróis conhecidos tiveram suas estreias através da More Fun Comics. Eu posso destacar entre eles aqui o Espectro, Senhor Destino, o Arqueiro Verde, o Aquaman, Superboy, entre muitos outros. Enquanto isso, aquele outro cara, o Donenfeld, aquele cara da pornografia, ele era trucidado pela crítica americana pelo seu trabalho indecente. Foi então que ele se reinventou e passou a escrever histórias de crime e terror e foi o fornecedor de histórias para essa empresa que viria a se tornar a DC Comics. A empresa logo se atolou em dívidas e foi processada pelo próprio Harry Donenfeld. E a National Allied Publication precisou ser vendida exatamente para ele. O Harry Donenfeld comprou a empresa, passou a dar a sua cara na empresa e criou a revista chamada Detective Comics, que circulou em março de 1937 e agora como Donenfeld como dono da empresa. E foi então em junho de 1938 que a empresa do Donenfeld contratou a dupla Jerry Siegel e Joe Shuster para fazer a primeira Action Comics que apresentaria ao mundo a primeira versão do Superman. Apesar dessa revista ela ser muito mal feita, ela foi um estouro de vendas e a figura messiânica do Superman ela veio a calhar no momento que os Estados Unidos viviam, porque uma grande guerra estava por vir. Logo, o Superman teve a sua própria revista, nós tivemos também o Batman e o resto da história vocês já sabem, porque surgiram outras editoras como a Timely Comics, que logo vinha se tornar a Marvel. E esses incríveis personagens revolucionaram a cultura pop até chegarmos no sucesso absoluto dos dias de hoje, pessoal. É claro, pessoal, que aqui no vídeo eu fiz um resumo muito básico de como tudo aconteceu, mas essa história ela é muito mais complexa e vocês podem encontrar muitos outros artigos sobre o tema. Então eu gostaria de agradecer a todos pela audiência até aqui. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. O canal está crescendo, eu estou fazendo conteúdo cada vez mais para vocês, estou me qualificando cada vez mais para entregar um produto de qualidade para vocês aqui. Esse é mais um Nerdfusão. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, um feliz 2019 e até a próxima, pessoal!